Atlético Mineiro age na surdina para contratar meio-campista de 43 milhões de reais. Fred está chegando no Galo? Veja isso e muito mais nesse vídeo, mas antes, peço a todos aí, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, é muito importante para você não perder nenhum giro de notícias do Galão da Massa, beleza? Então, faz todos esses processos aí para a gente ir para notícias aqui do Galo e falar sobre reforços aqui de peso que pode estar chegando ao Atlético Mineiro, beleza? O Atlético Mineiro avançou passos importantes nas negociações para contratar o meio-campista Fred, que atualmente está jogando no clube turco Fenerbahçe. Segundo o GE, o time mineiro já tem um acerto apalavrado com o atleta, mas ainda precisa firmar um acordo com o time turco para que eles liberem o jogador aí de 33 anos. O Atlético vai manter o mesmo salário que o Fred recebe lá no Fenerbahçe. De acordo com a apuração do site, Fred e a diretoria do Galo chegaram a um acordo por contrato até 2029, que pode ser ampliado por mais uma temporada. Em questão salarial, o atleta vai receber o mesmo salário que ele ganhava na Turquia, aproximadamente 7 milhões de euros, cerca de 43 milhões por ano, tá? Por mês seria algo em torno dos 3,5 milhões de reais. Muita grana aí pelo Fred. Porém, o atleta mineiro ainda tem contrato com o Fenerbahçe até o meio de 2027. Então o time turco obviamente deseja uma compensação financeira para liberar o atleta imediatamente do seu contrato. Segundo o GE, a equipe do Meia deixou o desejo pela negociação claro à diretoria do clube, mas a situação ainda é tratada com cautela. Ainda segundo o veículo, Fred chegaria ao Galo para ser uma referência técnica do time, uma reposição em relação a status, não reposição a Hulk, que se despediu oficialmente no clube no dia 1º de maio. Segundo a ESPN, o vínculo ativo de Fred com Minas Gerais é com o próprio Atlético e é visto como um trunfo nas negociações. Outro ponto que facilita o negócio é que o atleta já tem uma casa em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, beleza? Aí o Fred, tem outra informação para vocês sobre o Fred ainda, que o Fred comentou sobre essa negociação, né? Quebrou o silêncio e ainda debochou de rumores aí sobre o Atlético Mineiro. Fred rebate especulações sobre a negociação com o Atlético, reforça desejo de retorno e mantém conversas abertas para voltar ao Galo após a passagem. Tá? Essa informação saiu hoje. Essa é a atualização do momento sobre Fred no Galo. Muitos achou que a negociação tinha esfriado, mas o Fred se pronunciou e disse que quer sim jogar no Galo. O volante Fred colocou fim, ao menos por enquanto, às especulações sobre um possível recuo nas negociações na volta ao Atlético. Nessa terça-feira, dia 9, o jogador do Fenerbahçe utilizou as redes sociais para responder de forma irônica aos rumores que apontavam uma mudança de postura em relação ao acerto com o clube mineiro para a próxima janela de transferência. A manifestação aconteceu após a circulação de informações indicando que o meio-campista teria esfriado as conversas com o Galo. Em resposta a uma publicação no X, Fred questionou a origem das notícias e adotou um tom de deboche. Ele comentou assim: cara, com todo respeito, qual a fonte que vocês tiram as informações? Estão realmente sabendo mais que eu, escreveu o jogador, enquanto a repercussão crescia entre os torcedores atleticanos. O principal obstáculo segue sendo o vínculo com o Fenerbahçe. O volante possui contrato por mais uma temporada e recebe salários considerados elevados para os padrões de futebol brasileiro. Além disso, o Atlético não trabalha atualmente com a possibilidade de desembolsar valores para antecipar a liberação do jogador.
Por isso, qualquer avanço depende de um entendimento com a equipe turca. Mesmo diante das dificuldades, o cenário permanece aberto. Internamente existe avaliação de que Fred agregaria experiência, liderança e qualidade técnica ao elenco comandado por Eduardo Domingues. Enquanto isso, o volante segue valorizado no mercado após uma temporada consistente. Pelo Fenerbahçe, disputou 38 partidas, marcou 3 gols e deu 4 assistências. O desempenho, sobretudo na reta final do campeonato turco, manteve seu nome em evidência para um possível retorno ao futebol brasileiro. Apesar da reação pública, pessoas próximas ao atleta garantem que o desejo de retornar ao Atlético continua existindo. Torcedor declarado do clube, Fred mantém diálogo avançado com a diretoria alvinegra e enxerga com bons olhos a possibilidade de voltar a Belo Horizonte após anos atuando no futebol europeu. A situação, no entanto, ainda depende de fatores importantes. E tá aí o Fred aí. Muitos acharam que a negociação tinha esfriado, o Fred tinha insistido em jogar no Galo, mas ele comentou aí, vocês viram, comentou no X aí, né, que tinha feito uma postagem lá sobre as negociações terem esfriado, e ele meio que debochou da situação, meio que negando a informação, beleza? Comente aqui embaixo se você gosta dessa ideia de o Fred jogar no Galo. Sei que é um salário muito alto para o Atlético, mas é um jogador aí que chegaria para ser titular, seria a referência técnica do time. Deixa aqui a sua opinião sobre o Fred, comente o que você achou desse vídeo, beleza? Se inscreva no canal, não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum giro de notícias do Galão da Massa. E até o próximo vídeo. Valeu!